Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 6, A Nova Lei do Reino dos Céus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Como Viver no Reino dos Céus. Terça-feira. Ler com oração 1 João, capítulo 4, versículo 21. Temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A raiz do pecado. Os 5 primeiros mandamentos da lei de Deus resumem-se a amar a Deus e os 5 últimos, a amar o próximo. Então percebemos que a lei não é meramente um conjunto de regras de comportamento. Na verdade, o resumo da lei é o amor. Portanto, devemos considerar a lei olhando por esse ângulo. A citação dos 10 mandamentos está em Êxodo, capítulo 20, e observamos que entre os 5 primeiros, que são referentes a Deus, está incluído o mandamento de honrar pai e mãe. Amar os pais é amar a nossa procedência, e se fizermos um retrospecto, chegaremos a Deus, que é nossa origem, pois Ele criou o ser humano. Conclusão: honrar pai e mãe é honrar a Deus. Por isso, alerto principalmente os mais jovens de que esse é o único mandamento com a promessa de longevidade aqui na terra. Assim sendo, amar os pais jamais estará errado. Se os amamos e honramos, sempre teremos essa bênção de Deus. Os últimos 5 mandamentos da lei mosaica referem-se ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Êxodo, capítulo 20, versículos do 13 ao 17, parte A. Devemos perceber que o 10º mandamento não é só um item a mais, mas é a raiz que leva o homem a praticar todos os 4 antes mencionados. Ou seja, é a cobiça que dá início a todos os pecados anteriores, e não os cometer tem como síntese amar o próximo. Se amamos, não cobiçamos nem invejamos. Quando Deus se agradou de Abel e de suas ofertas, Caim não teria inveja se considerasse Abel como a si mesmo. Ao contrário, ficaria contente. Que bom, Deus se agradou de meu irmão e de suas ofertas. Entretanto, por não praticar isso, passou a questionar: por que Deus foi favorável a meu irmão e não a mim? Isso é cobiça e é mais comum do que imaginamos. Por que o Senhor foi generoso com ele e não comigo? Eu estou aqui sofrendo, mas o outro nem se importa com o Senhor. Mas o Senhor o favoreceu, seja na vida espiritual, na obra de Deus, na vida da igreja, ou ainda, puxa, eu tenho me esforçado a vida toda servindo os irmãos. E de repente, o Senhor se agradou mais daquele irmão e lhe deu destaque na igreja, na obra do Senhor. E assim dentro de nós surge inveja, ciúmes e às vezes até ódio mortal. Tudo isso pode acontecer entre nós. Precisamos lidar com a cobiça logo nos primeiros sinais. Todavia, se alimentarmos qualquer tipo de cobiça, seja com relação a adultério, pornografia, desejo lascivo à flor da pele, ou se criarmos um ambiente que favoreça esse tipo de cobiça, nós cairemos. Se cobiçarmos o patrimônio dos outros, invejarmos seus bens, carro, casa, etc., um dia furtaremos. Se cobiçarmos a situação dos outros, um dia daremos falso testemunho, prejudicando o outro a fim de nos favorecer. Vemos então que a cobiça é uma raiz dentro de nós e precisamos lidar com ela. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Nosso objetivo no viver normal da igreja é ser aprovados naquele dia diante do Senhor. Desejamos agradar a Deus, receber sua aprovação e ser galardoados por Ele. Nossa meta aqui na Terra não é acumular bens nem possuir destaque na carreira. Queremos suportar as provas com perseverança para ser aprovados. Todos passam por provações, mas nem todos serão aprovados. Precisamos aproveitar cada oportunidade para ser aprovados e, na vinda de nosso Senhor Jesus, receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus não envia tentação a ninguém. Tiago 1,14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A palavra cobiça em grego tem o sentido de atração, cujo propósito é seduzir como uma isca. Na pesca, a isca tem o objetivo de atrair. Portanto, podemos dizer que a cobiça é a isca do pecado. Se permitirmos que se desenvolva, um dia o pecado será concebido, pois entre a cobiça e o ato do pecado existe um período de gestação. Nesse período ainda temos condição de nos livrar. Versículo 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quem permitir o desenvolvimento, a gestação da cobiça, sofrerá o pecado. O resultado será a morte. Já perdemos alguns irmãos valiosos diante do Senhor assim. Satanás quer derrubar os guerreiros, os valentes. Então, tomemos cuidado para não ser inutilizados na obra do Senhor. A história de Caim e Abel, no capítulo 4 de Gênesis, mostra bem como funciona a cobiça, versículos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vemos que a cobiça fez cair o semblante de Caim. Ele desejou, assim, como seu irmão, ser aceito por Deus, mas isso não ocorreu. Ou seja, o que seu irmão tinha, ele não tinha, mas ambicionava ter. Mesmo assim, Deus veio socorrê-lo. No versículo 6 diz: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Era como se Deus estivesse alertando Caim contra morder a isca da cobiça. Deus não desistiu dele e continuou a instruí-lo. Gênesis 4:7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, não precisa ter inveja de seu irmão. Se o que você fez não agradou a Deus, você pode arrepender-se e voltar. Caim, você pode achar um caminho e fazer o bem. Isto é, fazer o que agrada a Deus. Se você fizer o que agrada a Deus, Ele igualmente se agradará de você. Agindo assim, estaria resolvido o problema da cobiça. Contudo, não foi isso que Caim fez. Conhecemos o fim dessa história. A cobiça é uma isca. Se você permanecer nela e continuar procedendo mal, o pecado entrará por sua porta. O desejo do pecado será contra você. Embora possa até ter um coração positivo e pensar: eu queria que Deus se agradasse de mim. O desejo do pecado é fazê-lo pecar, portanto a você cumpre dominá-lo. Aqui Deus deixa evidente que você pode dominar. Não diga: eu fui tentado e caí. Não tem mais jeito. Não pense assim. Na fase da cobiça, você pode sim
dominar o pecado. Por isso, na fase da cobiça, não a alimente mais. Pelo contrário, saia de todo ambiente e envolvimento que estimule a cobiça. Pergunta de hoje: conforme o que aconteceu com Caim, como e quando o pecado pode ser dominado? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem